Olá, eu sou o Nicolas e junto com os meus colegas Renan e Felipe, nós elaboramos o projeto de engenharia ProModos, um protótipo modular de sobrevivência e pesquisa automatizado. A nossa pesquisa surge da necessidade de se construir bases automatizadas por microcontroladores, práticas e de baixo custo, podendo ser completamente personalizadas. Essas bases, por sua vez, têm se tornado cada vez mais necessárias no mundo atual, tanto para pesquisas em áreas hostis, quanto para a sobrevivência em ambientes extremos, ainda mais com a ascensão do aquecimento global. O ProModos apresenta diversos módulos interconectáveis, sendo classificado entre três tipos: os de base, que são as áreas úteis; os de vedação, que se referem às paredes que completam os encaixes nos módulos de base; e os de ligação, que fazem a conexão entre os demais módulos. O principal diferencial do estilo modular do ProModos são as paredes, que não são fixas à estrutura, podendo conectar-se a qualquer módulo conforme a demanda do cliente. Começando com os módulos de base. Com 2,5 metros de face, 6 metros de largura, 3,74 metros de altura e 2,64 metros de pé direito, o módulo octogonal base possui um design baseado num prisma octogonal devido à sua capacidade de encaixe em qualquer direção no plano horizontal, vertical ou diagonal, e tem um decaimento superior para distribuir o peso e evitar sujeira, assim como uma suspensão inferior, que evita problemas com as irregularidades do solo. Já o módulo octogonal de empilhamento, por sua vez, possui um design semelhante ao anterior, mas sem os pés e o telhado, e com um teto mais grosso para suportar o empilhamento, apresentando 2,5 metros de face, 6 metros de largura, 3 metros de altura e 2,6 metros de pé direito. Com 7 metros de largura, 13,76 metros de comprimento e 3,74 metros de altura, o módulo de garagem é capaz de abrigar até 6 carros de tamanho convencional, que podem ser estacionados tranquilamente. Somado a isso, o módulo possui uma rampa fixada nele, para a subida de veículos, que está a uma inclinação padrão de 25%. Apresentando 6 metros de largura, 6 metros de comprimento e 3,7 metros de altura, o módulo de estufa possui um design em formato de paralelepípedo, com teto circular e envidraçado, que permite a condensação da água evaporada. Somado a isso, esse módulo vem com um sistema automático de controle de saúde de plantas, para garantir o funcionamento sadio da estufa sem total dependência humana. Já o maior dos módulos, com 12 metros de largura, 12 metros de comprimento e 3,74 metros de altura, o módulo X4 possui um design em formato de paralelepípedo com as laterais cortadas, para acesso nas diagonais, sendo 4 vezes maior que o módulo octagonal base. Devido ao seu tamanho, pode ser usado de muitas formas, como um salão ou galpão, por exemplo. Seguimos então para os módulos de vedação. Devido a todos seguirem os mesmos padrões, eles possuem a mesma dimensão, que é de 2,1 metro de largura por 2,6 metros de altura, e possuem uma espessura de 10 centímetros. O primeiro que vamos falar é a parede simples. É o módulo de vedação que vai ser mais utilizado no nosso projeto. Seu objetivo é separar o ambiente interno do externo. Já a conexão do corredor e porta é uma peça de extrema importância, pois ela permite a união de um módulo de ligação a um de base, como por exemplo a conexão de um corredor à garagem. A janela lacrada, por sua vez, tem como função selar o ambiente interno do externo, sem a possibilidade de abertura. Em contraponto, temos também a janela simples, que é uma variação da lacrada, porém ela não tem o objetivo de vedar o ambiente, então ela pode ser aberta, ou seja, ela é de uso exclusivo para locais que possam ser habitados pela vida humana. E por fim, temos os módulos de ligação. Dentro dos módulos de ligação, temos as portas. As portas elas possuem dimensões iguais, que são de 1,2 metro de largura por 2,1 metro de altura, e assim como os módulos de vedação, possuem 10 centímetros de espessura. As portas elas podem se dividir em porta simples, que tem um sistema de microcontroladores integrado, garantindo que ela só possa ser aberta por fora se o indivíduo apresentar um código SEM específico. E também temos a porta com janela, que ela é desenhada para o ambiente interior. Ela apresenta uma janela e uma tranca simples, e ela não possui integração com os microcontroladores. Também temos dentro dos módulos de ligação o corredor. O corredor ele possui 2,1 metros de largura por 2,6 metros de altura. O comprimento dele, no entanto, é relativo, porque ele pode fazer curvas ou ele pode estender mais ou reduzir mais.
mas ele possui a mesma função. Ele liga um módulo ao outro da base. Por último, a gente tem a rampa. A rampa ela possui 2,1 metros de largura por 84 centímetros de altura e 3,3 metros de comprimento, seguindo assim os 25% de inclinação por padrão. Pode se conectar a qualquer módulo da base e ela permite a entrada e a saída do mesmo. Falando agora dos materiais, o Promodus é idealizado com paredes com uma espessura de 10 centímetros, sendo feita similarmente a um sanduíche, com espumas de poliuretano no meio, capazes de isolar termicamente e acusticamente o ambiente interno do externo. Somado a isso, as extremidades da parede seriam feitas de chapa de metal, tendo 3 opções de materiais: chapas de aço, que apresentam o melhor custo-benefício, fibras de carbono, material extremamente leve e durável, ou até mesmo titânio, material extremamente resistente, utilizado nas mais diversas áreas devido à sua alta durabilidade. O processo de automatização utiliza diversos sensores, captando informações essenciais à manutenção da base. Essas informações são enviadas para o microcontrolador, nos quais processam os dados, funcionando praticamente como o cérebro do projeto. Essas informações elas servem para a tomada de decisão do processador, e através delas, o microcontrolador faz as próximas ações necessárias para o mantimento do ambiente, como por exemplo o ligamento de motores para abrir e fechar uma porta, ou ligar a rede de irrigação da estufa. Com isso, nós finalizamos a apresentação do protótipo modular de sobrevivência e pesquisa automatizada. Caso tenha alguma dúvida, não hesite em nos contatar através do e-mail que está em sua tela. Muito obrigado e nos vemos no Eficiência.